Vamos falar claro e sem rodeios. Uma praga, uma onda de parasitas assola o Brasil. São os bolsonaros. Cada vez mais se multiplicam, criam raízes, são difíceis de serem arrancados e só causam danos ao tecido social. Vejam. Bolsonaro a vida inteira, o velho Bolsonaro, o pai, o chefe do clã atual, passou a vida inteira tentando destruir as instituições brasileiras. Tentou explodir o exército brasileiro, passou o tempo todo no baixo clero do Congresso Nacional enquanto se mamava, enquanto se apropriava do dinheiro, do imposto do povo brasileiro. Com 30 anos como deputado federal e nenhum projeto aprovado, nada, inexistente, a não ser agitar e destruir o tecido social brasileiro. Depois eleito presidente sem nenhum projeto nacional, nenhum projeto de sanitarização, de ampliação de ferrovias, de educação, de saúde pública, de habitação, nada, a não ser destruição, a não ser uma coisa esquizofrênica de falar mal, de lançar instabilidade, sustos, medos, além de genocídio, de deixar o pessoal morrer de Covid, ser anti-vacina, ser negacionista. Ele só fez destruir o tecido social. Aliás, Maquiavel fala sobre isso. Maquiavel fala que um Estado, uma nação, chega a um ponto tal de degradação e de decadência que é o ponto de não retorno, onde todas as instituições são falidas, onde se perde a fé na justiça, na lei, na nação, na Constituição, em todas as regras sociais. Parece que o Brasil está vivendo isso desde a ascensão dos Bolsonaros. À exceção do glorioso Supremo Tribunal Federal, que está pondo um limite, metendo essa gente na cadeia, a corrupção permeia o país de alto a baixo, de todo ponto, até na Faria Lima o PCC está infiltrado. A ação eleitoreira de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, matando mais de uma centena de jovens na favela, não muda nada, não atinge o Comando Vermelho, só faz uma ação espetacular. Enquanto isso, o povo olha para cima, olha para os exemplos de cima, para quem deveria dar exemplos, deputados, os senadores, os presidentes, os ministros ou qualquer coisa que seja, as autoridades, as leis, a polícia, e não sente nenhuma força, não sente nenhuma firmeza. É tudo no vai da valsa, é tudo deixa para lá. Então por que também nós não vamos deixar para lá? É assim que o povo raciocina e o país fica sem lei, fica no ponto de não retorno, caminha para a barbárie. Eu estou sendo pessimista? Não estou sendo pessimista, não. O Brasil vai se tornando um país sem lei, um país sem ponto de retorno. E nesse ponto de não retorno tem uma praga. Há uns parasitas habitando a nação e só não vê quem não quer. Bolsonaro não só fez a si próprio como parasita da nação, mamando nas tetas do Estado, como espalhou suas raízes para toda a família. O filho 01, 02, 03, 04, a mulher e agora até o irmão, o tal do Renato Bolsonaro. Uma besta quadrada que sai lá dos cafundós do Judas, mas só porque é irmão de Bolsonaro, também acha-se no direito. Tentaram até em eleições passadas colocar como política, mamando nas tetas do Estado, a mãe de um dos 02, 03, 04 na vida. É um nepotismo, é a família inteira envolvida na política nacional. É como se fosse um principado, como se fosse um reino, um império. Só não vê isso quem não quer. Agora, mesmo caminho para ter um filho deputado estadual, outro filho deputado federal, outro filho senador, outro filho candidato a presidente da República, a mulher como senadora, o irmão também como deputado federal. E, naturalmente, o infeliz, o canalha, o genocida, como presidente de honra do Partido Liberal e ganhando dinheiro às custas do imposto do povo brasileiro, da verba do povo brasileiro, espalhados em toda a República, em todo o tecido da nação. Isso parece que não tem mais jeito. Olha aqui, olha para trás, vejam, são 7. 7 que já emplacaram, bem mais por aí. Daqui a pouco até a fraquejada vai ser candidata a alguma coisa. Bolsonaro tem que espalhar a família dele, plantou na cara de todo mundo, na maior cara de pau. E nenhum deles tem projeto. O Carluxo é senador por Santa Catarina, por quê? Por quê? Porque o pai quer que ele seja candidato a ser. Qual é o projeto dele para o Senado, para representar Santa Catarina?
no Senado Federal? Qual é o projeto para a cidade de Camboriú, que é aquele quase não verbal, digamos assim, com todo respeito aos autistas não verbais, mas aquele camarada que parece que tem crack no lugar de cérebro, o Jair Renan, qual é o projeto que ele tem para a cidade de Camboriú? E o deputado federal, Dudu Bananinha, que está apenas nos Estados Unidos, que deixou de ser deputado em São Paulo, pouco se preocupa que foi eleito ou não foi eleito, está lá trabalhando contra o Brasil. São um bando de inúteis sem projeto nenhum. A senhora, dona Michele, serve para quê? Para ser o PL mulher, para ficar falando de Jesus? Qual é o projeto dela? Nenhum deles tem projeto de nação, nenhum deles tem projeto de nada a não ser a família, ganhar dinheiro, se locupletar com as verbas do Estado. E vão se espalhando, e vão criando um cancro social. Olha aí, quase uma dezena de Bolsonaros plantados na máquina do Estado. Nem os Calheiros de Alagoas, nem os Barbalhos do Pará, nem os Magalhães da Bahia, ou os Lomantos da Bahia, não, nem as oligarquias todas de todo o Brasil, de todos os estados, conseguiram este feito. 7 membros da família plantados, emplastrados, mamando nas tetas do governo federal, municipal, estadual, criando uma quadrilha. Não são mais os irmãos Metralha, antes eram os irmãos Metralha. Agora é a família, nem a busca pé, a família busca ouro, busca grana, busca poder. Bolsonaro conseguiu um projeto familiar de poder e com isso ele destrói o tecido social da nação. Como eu disse, nenhum deles tem projeto nenhum, nacional, estadual, municipal, nada. Qual é o projeto de Eduardo Bolsonaro como deputado eleito para o estado de São Paulo? Qual é o projeto dele? Está lá em Washington, trabalhando contra o Brasil. Qual é o projeto do senador Flávio Bolsonaro pelo Rio de Janeiro, para defender o Rio de Janeiro? Qual é o projeto da indústria naval, a industrialização do Rio de Janeiro, os impostos? Qual é o projeto? Não tem. Qual é o projeto de Bolsonaro para o Brasil? E agora do irmão de Bolsonaro, Renato Bolsonaro, este aqui, ó, que parece o Gansolino aqui no canto direito. Nenhum deles tem projeto, a não ser ganhar dinheiro, o poder, criar uma casta imperial em torno do Bolsonaro, o pai, que espalha seus tentáculos pelo país inteiro, promovendo a destruição de todas as instituições, enxovalhando, desmoralizando todo o tecido social do Brasil. E diante de um Congresso inimigo do povo, de um Senado que também não se mobiliza, de um presidente amarrado pelo Congresso e pelo Senado, e até mesmo de um Supremo com coisas estranhas, como um ministro que, para emitir um voto de absolvição de criminosos, usa por 13 horas da palavra, e depois pede para trocar de turma, porque não se sente bem naquela turma que condenou os criminosos. É todo mundo estranho nesse país. Nós temos uma deputada federal presa na Itália, condenada no Brasil, que continua deputada federal na cadeia da Itália. Nós temos um deputado federal fora do país há mais de 6 meses, fora do prazo regulamentar, com um número de faltas imenso, e continua deputado federal em Washington, recebendo todas as verbas de gabinete. Tudo isso desmoraliza o tecido social. Isso já vem de antes dos Bolsonaros. O Brasil já vem na desmoralização do seu tecido social muito antes dos Bolsonaros, com as corrupções, com as desmoralizações, com as omissões, com as passividades diante do que deveria ser limitado, imediatamente cortado, com as coisas que acabam em pizza nesse país. E aí permite o surgimento dos Bolsonaros. Os Bolsonaros são apenas fruto de um país que já vinha há tempos e que já vem há tempos se desmoralizando, se desinstitucionalizando, perdendo seu tecido social. Os Bolsonaros são o clima disso. São os parasitas que nascem. É a praga, é o capim-tiriri, aquele que quando você arranca nasce mais 10. E só não vê quem não quer. Está aí o projeto Bolsonaro de poder para o Brasil. É um retrocesso. Eles são reacionários, não porque são conservadores, são reacionários porque querem voltar a um Brasil colônia, a uma família imperial, com príncipes, marqueses, barões e tudo mais, comandados por um louco psicopata, que está aí soluçando, vomitando merda, morrendo aos pedaços, mas o poder
um ensandecida. E em torno deles um bando de oportunistas, como Tarcísio de Freitas, Zema, Caiado, Valdemar Costa Neto, que querem usufruir do poder a qualquer custo. Onde foi parar o Queiroz? Lembram do todo-poderoso Queiroz? Aquele que deu um cheque de 89 mil reais para Michele Bolsonaro, que até agora ninguém explicou que cheque era esse, e fica por isso mesmo, e se abafa o caso. Quando se abafa um caso desse, dá-se um exemplo para a nacionalidade, para os cidadãos, de que pode tudo, pode fazer qualquer coisa. Quando desaparecem bilhões da conta dos aposentados, são retirados os aposentados, durante anos, e só depois, bem mais tarde, o governo começa a tomar providência, fica claro que pode fazer qualquer coisa. Acabou o tecido social. Ou não. Ainda há esperança para o Brasil? Eu espero que haja. Mas é preciso agir com firmeza. E agir imediatamente. Já devia ter começado ontem. Mas não dá. Quem quer fazer alguma coisa nesse país, dá de cara com um Congresso inimigo do povo, dá de cara com um judiciário, em grande parte, supostamente corrupto. Está aí a Polícia Federal denunciando o ministro do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça Superior, por venda de sentenças. Qual é o exemplo que fica para os cidadãos brasileiros? Onde os criminosos são presos num dia e soltos no outro. Onde um homem como Fernando Collor de Mello, só porque tem apneia do sono, tem direito a uma prisão domiciliar num apartamento de andar inteiro na cidade dele, no território dele, em Alagoas. Qual é a punição disto? Tá difícil. Muito difícil. E no meio disso tem esta praga que assola o país. Acorda, vamos acordar mais, vamos lutar mais. Lutar juntos, com mais unidade. Não vamos nos dividir. É preciso acabar com esses parasitas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.